Ok, vamos dar continuidade e falar um pouquinho agora sobre a estabilidade das articulações. Quais são os fatores que influenciam sobre essa capacidade de estabilidade? Para a gente falar um pouquinho sobre estabilidade, a gente precisa primeiro entender o que é essa estabilidade. E quando a gente fala que uma estrutura é estável, isso quer dizer que se eu aplicar forças de deslocamento nela, ela não vai cair. É como uma casa, como um prédio que sofre força de vento, de terremoto, de chuva, de tudo quanto é pancada ou força externa, e ele não cai, porque ele é completamente estável. Então, para que se tenha uma estabilidade, é necessário que as forças que agem sobre aquela estrutura, elas tenham uma certa distribuição de igualdade ou forças equivalentes para manter aquela estrutura imóvel durante a aplicação dessas forças, tá? Então, a estabilidade, como diz Susan Hall, é a capacidade de uma articulação de resistir a um deslocamento anormal dos ossos da articulação, tá? Então, se ela consegue resistir, ela consegue ser estável. E como é que eu faço, então, para melhorar essa resistência? Como é que eu faço para resistir a esses movimentos ou essas forças? Eu preciso de alguns fatores que promovem essa estabilidade. O primeiro fator é o formato da superfície articular. Quanto mais plana, quanto maior a área de contato, quanto maior a congruência desse formato articular, melhor será a estabilidade dela. É, articulações como a glenomeral do ombro, por exemplo, a gente observa que a cavidade glenoide ela é muito rasa e em cima dela a gente tem uma cabeça de húmero encaixando redondinha sobre ela. Logo, a área de contato entre elas é muito pequena. Você observa isso num raio-x, por exemplo. Em compensação, você observa que ela tem um movimento bem mais amplo. E aí entra esse paradoxo entre estabilidade e mobilidade, falando que articulações que são muito móveis, ou seja, que têm amplitude de movimento bem avançada, bem longa, elas são menos estáveis. Já articulações que são pouco móveis, como a sínfise púbica, como a articulação discal, né, da coluna vertebral, a gente observa que são articulações que são muito estáveis. Então, falando sobre o paradoxo, articulações muito estáveis são articulações que são pouco móveis. Articulações que são muito móveis são pouco estáveis, tá? E para poder ainda ajudar nesse processo de estabilidade articular de forma passiva, sem haver atividade muscular, a gente vai analisar aí as posições de travamento dessa articulação. As posições de travamento, travada, posição travada, destravada, ela está falando sobre essa orientação articular que, em contato com as superfícies dos ossos, formam uma articulação que tem um contato máximo entre os dois ossos. Ou seja, quanto mais contato tiver entre os ossos, e aí vou tirar um pouquinho, trazer um pouquinho a lembrança de vocês para o vídeo passado, que se o osso tem, apesar de ser esferoide, caindo sobre o platô tibial, por exemplo, a fêmur sobre a tíbia, caindo sobre um platô tibial que é plano, quase plano, né? Quase plano. Mas tem entre eles ali um menisco que melhora a congruência articular, ou seja, melhora o contato e distribui melhor esses contatos articulares, você vai ter uma estrutura que é relativamente estável. Na posição de travamento, aquela articulação normalmente ela vai estar em extensão total. Ou seja, quando você fica em pé, nos dois pés, né, você está lá em pé, normal, você toca na sua coxa e não tem atividade muscular. A musculatura está em relaxamento, mas você consegue ficar de pé mesmo assim. É porque naquela posição, a articulação do joelho está em posição de travamento. Ou seja, ela está em contato máximo entre o menisco tíbia e fêmur, fazendo com que, mesmo sem atividade muscular, acontece uma estabilidade articular, tá? O contrário disso, que é a posição destravada, é quando qualquer orientação articular é diferente da posição de travamento. Não sei se vocês já fizeram alguma atividade física, um agachamento, por exemplo, na academia, ou fez um movimento de elevação de braço na academia.
o instrutor sempre dizia lá, destrava teu joelho, para poder evitar a sobrecarga. Porque na hora que acontece um leve flexão do joelho, entra aí uma atividade muscular. E aí você pode fazer o teste agora. Quando você fica em pé, coxa fica relaxada, mas se você dobra nem que seja 10 graus da tua articulação do joelho, você vê que o quadríceps ele começa a entrar em atividade. Porque na hora que a articulação sai da posição de travamento, ela se torna instável. E agora não posso mais me confiar apenas nas estruturas passivas para me segurar em pé. A musculatura, agora que são as estruturas ativas, elas precisam entrar nesse processo para poder manter a articulação parada e tendo ações de forças externas como a gravidade. Então, posição de travamento, normalmente na extensão total, quando não há ou quando há uma pequena atividade muscular para poder gerar uma estabilidade. Posição de destravamento é toda aquela situação que a articulação ela está vulnerável a forças externas e, claro, vai ter que haver agora uma atividade muscular para poder fazer a sustentação do seu corpo, tá bom? E aí a gente observa que como eu falei agora há pouco, alguns elementos, como os ligamentos, os músculos, os tendões, as cápsulas articulares, elas influenciam nessa capacidade de estabilização da articulação. Para que eu tenha uma estabilidade boa na minha articulação, é preciso que todas essas estruturas estejam íntegras. Os ligamentos estejam bem, sem ter nenhum processo de ruptura parcial ou total. Os músculos eles precisam estar fortes e ter um poder de reatividade muito boa nas propriocepções. E os tendões eles precisam também estar íntegros, mantendo a conexão entre os ossos e músculos. Se houver qualquer variabilidade dessas estruturas, aquelas articulações elas podem estar vulneráveis. Daí, quando um jogador, por exemplo, sofre uma lesão de LCA, você acaba percebendo que a atividade muscular dele vai entrar com muito mais vigor, porque agora eu não tenho mais as estruturas passivas do ligamento para sustentar aquele movimento articular, mas eu tenho agora que ter uma ação mais ativa do músculo para poder sustentar o movimento, tá? Então, um fator que aumenta essa estabilidade da articulação do ombro, por exemplo, é a cavidade glenoide e a cabeça humeral, inclinada para trás, ou seja, um desequilíbrio entre o posicionamento da cabeça articular, se ela estiver ligeiramente inclinada para frente, ou seja, inclinada anteriormente, isso vai aumentar substancialmente a predisposição a desenvolver luxações de ombro, ou seja, desarticulações ósseas, tá? Então é preciso que haja ali um equilíbrio entre as estruturas passivas e ativas. Se por acaso a musculatura do meu peitoral estiver mais forte do que os meus rotadores externos, aquela cabeça do húmero que estava sendo sustentada pelos dois começa a ser tracionada mais para frente porque o peitoral está puxando todo para frente. E aí, consequentemente, minha articulação do húmero vai ficar mais vulnerável a sofrer lesões. E aí, o que a gente vai observar é que durante essas práticas esportivas, o músculo fadigado aumenta muito mais a possibilidade de lesão. Então, como eu estava falando antes, eu preciso da integridade dos três elementos. Se houver desequilíbrio que seja ligamentar, o músculo vai ter que entrar com mais atividade. Se eu tiver uma redução de força ou uma fadiga do músculo, os ligamentos vão estar mais suscetíveis a sofrer lesões. Então, normalmente, o que a gente precisa ver é tentar fazer com que aquele meu paciente ele consiga entrar em equilíbrio entre todas as estruturas, tá bem? Então, a ruptura do ligamento cruzado é mais provável quando a tensão do músculo fadigado que cerca o joelho é insuficiente para proteger os ligamentos cruzados, além do seu limite elástico. Então, quem protege o movimento articular, quem protege essa estabilidade, são as forças musculares, ou seja, as atividades
ativas, né, as ações, os fatores ativos que estão ali agindo sobre aquela articulação. Beleza, mas ainda tem um outro elemento, que é o tecido conjuntivo ou tecido conectivo, que está ali representado pelas fáscias, né, musculares. A gente vê que está na moda aí fazer liberação miofascial, mobilização miofascial, enfim, todo mundo fala de fáscia, muita gente não sabe nem o que é uma fáscia. Mas o que a gente lembra é que a integridade dessas fáscias vão influenciar também sobre o tecido, sobre a estabilidade da articulação. E o que você vai perceber nisso é que se essas fáscias elas não tiverem fazendo o deslizamento correto, se elas não tiverem fazendo o encapsulamento da fibra de forma correta, se existir ali uma aderência, uma diminuição da mobilidade em um ponto específico daquela articulação, daquela região, então, consequentemente, as estruturas vão estar desequilibradas novamente, trazendo mais tensão para um lado do que para o outro, tornando aquela articulação mais vulnerável aos movimentos e às forças externas. Então, aí, minha gente, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Mas será então, então beleza, então é fazer liberação miofascial em todo mundo para poder fazer o equilíbrio. Será que a gente precisa realmente liberar aquela fáscia? Talvez uma fáscia presa esteja relacionado a uma estrutura contralateral ou antagonista que está fraca, como o músculo fraco, que está em ruptura, como o ligamento. E aquela fáscia precisou tornar-se mais extensa, mais rígida para poder executar. Então, por isso que é importante que a gente estude e tenha prioridade sobre o uso da técnica de liberação miofascial, tá bom? Enfim, vou então adiantar para um terceiro vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa flexibilidade articular, e essa flexibilidade ela tem também alguns fatores que podem influenciar, tá bom? Valeu e até o próximo.